Ele começa dizendo: eu sou o caminho. Ele não diz que é um caminho, uma possibilidade. Ele reivindica a exclusividade, inclusive pela parte final. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É o único caminho para Deus, é o único caminho para o céu. É o único caminho para o homem retornar ao propósito original para o qual ele foi criado. O único caminho de comunhão com Deus, de plenitude humana, que só se dá na comunhão com Deus. Ele não apenas é um caminho, mas o caminho, exclusivo caminho. Mas é interessante que a palavra grega, que é traduzida por caminho, é a mesma palavra que dá origem a uma expressão em português conhecida chamada método. O método é o caminho do sujeito ao objeto que ele vai conhecer. Jesus está dizendo aqui, se nós escolhermos esta palavra alternativa, que admite-se, ele está dizendo: eu sou o método. Eu sou o método. Interessante que as pessoas imaginam o seu relacionamento com Deus a partir de alguma receita, a partir de algum método. As pessoas imaginam o caminho para o céu ou para a realização humana através de algum processo que se nos apresenta como uma receita de bolo. Primeiro eu faço isso, depois eu faço aquilo, depois eu faço aquilo outro. Inclusive as pessoas ouvem umas às outras: como é que você conseguiu isso? De que maneira isso aconteceu? Para tentar identificar o método, identificar o percurso, identificar a receita. E muitos veem um relacionamento com Deus dessa forma. Existe um método, existe uma técnica. Como é que aquela pessoa que estava insegura da sua salvação, numa vida perdida, agora está alegre, se sentindo salva? O que é que aconteceu? Qual foi o método? Qual foi a estratégia? Qual foi a tática? É a pergunta que as pessoas costumam fazer. A igreja romana, por exemplo, tem toda uma peregrinação sacramental, ordenada em fases: o batismo na infância, depois a primeira comunhão com o confessionário, depois crisma e toda a sequência de coisas. Ao lado disso, diz-se que as pessoas têm que praticar determinadas obras, que o que não for resolvido aqui será resolvido num purgatório. Os espíritas propõem um método também: fazer boas obras para que na seguinte reencarnação não padeçamos, e aquilo que de errado fizermos, na outra reencarnação pagaremos em sofrimento. Nós temos, portanto, várias religiões no mundo propondo métodos, alguns métodos cerimoniais de purificação, outros métodos penitenciais, onde alguém vai trazer sobre si mesmo sofrimento propositado, compensatório. Algumas trazem métodos morais, uma agenda moral, um código moral que você tem que satisfazer. Mas Jesus aqui está dando uma resposta que é muito diferente de todas estas. Ele está dizendo: eu sou o método. Não é algo a ser feito, é uma pessoa. Não é uma estratégia, uma tática, uma receita, um percurso, mas é uma pessoa. Eu sou o método, eu sou o caminho. Portanto, a maneira de eu reatar a comunhão com Deus, ser salvo, é recebendo Jesus no meu coração. Note, ele não dá o método, ele não é o professor do método, ele é o método. Ele não é aquele de quem vem o método, ele é o método.
Por isso a Bíblia diz em João 1,12: a todos quanto o receberam. Note, não é receber de Cristo, é receber a Cristo. Não é algo que ele dá, é algo que ele é. A todos quanto o receberam, a saber, os que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu tenho que receber Jesus, e o modo de eu recebê-lo é pela fé. Mas a Bíblia chama a fé aí de crer no seu nome. A fé como equivalente a crer no seu nome. A todos quanto receberam, a saber, os que creem no seu nome. O nome de Cristo quer dizer o Senhor salva, Jeová salva. Portanto, a minha fé deve ser a fé em Jesus como Salvador, consciente de que Ele é o Salvador, logo daquilo que Ele fez por mim lá na cruz do Calvário. A ordem de Cristo foi pregar o Evangelho a toda criatura. Evangelhos são boas notícias de que Jesus assumiu nossa culpa, e sendo Ele justo, morreu pelos injustos para levar-nos a Deus, morreu naquela cruz e fez compensação pelos nossos pecados. Ele pagou o preço da redenção quando disse: está consumado. As boas novas de que Ele ressuscitou ao terceiro dia e venceu a morte, trazendo-nos a esperança de que também nele haveremos de vencer um dia, tendo um corpo ressuscitado. E que Ele está à destra de Deus, intercedendo pelos que creem, pelos que se refugiam na sua graça, a favor daqueles que se agarram às suas promessas. Este é o Evangelho, estas são as boas notícias que são proclamadas, e a Bíblia diz que quem crê será salvo, quem não crê será condenado. Crer no nome de Jesus é crer nele conforme o Evangelho o apresenta. Crer nele como Salvador em função dos acontecimentos que são noticiados como boa notícia. Eu tenho que me agarrar em fé ao Cristo que por mim morreu e ressuscitou. Sendo que ninguém vai dessa maneira se agarrar a Cristo se não sentir primeiro os seus pecados como sendo coisa grave, como sendo causadores de uma culpa que nos separa de forma absoluta de Deus. Por isso, o Espírito Santo, através da ministração do Evangelho, convence-nos do pecado. Ele nos persuade de que somos pecadores, Ele faz-nos ver que somos pecadores de uma forma que nunca veríamos. Podemos admitir que somos falhos, mas minimizaremos o grau da nossa falibilidade. Mas o Espírito Santo convence-nos da gravidade do nosso pecado, de que o pecado não é apenas consistente em atos transgressores, mas num coração alienado de Deus. E é assim, convencidos do pecado, que nós podemos receber as informações do Evangelho como boas notícias. Dizer que Jesus morreu por mim, ressuscitou, sem que eu veja a gravidade do pecado, não torna isso uma boa notícia. Pode ser até visto como um desperdício. Para que Deus enviou o seu Filho dessa maneira? Por que não nos salvou de outra forma? Por que não perdoou sem precisar Jesus morrer na cruz? Quem fala desta maneira é porque não entende a gravidade do pecado. É que não entende que o pecado teve efeitos cósmicos. A terra foi maldita pelo pecado do homem. A ordem moral da criação foi abalada e ela tinha que ser reparada para que o homem pudesse ser salvo de alguma maneira, para que Deus pudesse perdoar os nossos pecados. Mas o Espírito Santo convence-nos do pecado de maneira que nós possamos reconhecer que não está ao alcance das nossas obras a salvação, de que se não houver um remédio para a nossa culpa, Deus não nos salvará, porque não porá em jogo a ordem moral com que criou o mundo. Mas quando eu entendo a gravidade do pecado, a minha condição perdida, eu tenho condições de entender aquilo que foi feito na cruz, de receber a notícia daqueles fatos como novas de grande alegria,
Jesus morreu por mim, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, padeceu naquela cruz. O sangue de Jesus pode nos purificar de todo o pecado. E é nesse momento que eu posso ter aquela fé que se agarra às promessas de Deus. A fé salvadora é uma fé invocativa, porque se eu tenho que receber Jesus, eu tenho que chamá-lo ao meu coração. Por isso que lá na carta aos Romanos, capítulo 10, a Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Que Deus é rico para com todos os que o invocam. Eu tenho que invocar Jesus, chamá-lo à minha vida. E esta fé que entendeu a gravidade do pecado, que recebeu as notícias da morte e ressurreição de Jesus como novas de esperança, de grande alegria, que se agarra à promessa do perdão divino, que chama Jesus para o coração. Essa fé me liga a Cristo, faz Jesus vir para dentro da minha vida, a todos quanto receberam, a saber, os que creem no seu nome. Mas note, quando ele vem ao meu coração, ele é o caminho. Ele é o método. Eu não recebo, repito, de Cristo, eu recebo a Cristo. Quando Jesus era bebê, lá no templo, Simeão o tomou nos braços, aquele ancião, e teve a revelação vinda de Deus de que se tratava o menino do Salvador. E ele olhou para o céu e disse: ó Deus, agora leva-me em paz, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Note, ele não disse os meus olhos viram o Salvador, Jesus é o Salvador. Mas Jesus não é só o Salvador, ele é a salvação. Ele não é aquele que nos salva, a salvação é ele dentro de nós. Ele não é apenas aquele que nos salva. Ele nos salva entrando na nossa vida. Ele é a salvação. A Bíblia diz que ele é a vida eterna. Lá na epístola de João, diz que Jesus é a vida eterna. Não apenas ele dá a vida eterna é a vida dele em nós. Portanto, ele é o método de Deus. Ele é o caminho de volta para Deus. O céu para nós é Jesus. Paulo disse aos de Filipos: por causa de vocês permaneço na carne, desejo permanecer na carne. Mas o meu desejo mais profundo seria o de partir e estar com Cristo. Isso é muito melhor. Na carta aos Tessalonicenses, Paulo fala: o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Refere-se ao arrebatamento da igreja. E ele diz: e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos seremos transformados e com eles arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos uns aos outros com estas palavras. O céu para nós é estar com Jesus. Jesus disse: vou preparar-vos lugar e depois virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. O que ele disse ao malfeitor que na última hora converteu-se foi: hoje tu estarás comigo no paraíso. Céu para nós é estar com Jesus. Jesus é a vida eterna, Jesus é a salvação, Jesus é o caminho, Jesus é o método. Nós recebemos a Jesus, Ele é o que salva e Ele é a salvação. O céu para nós é estar com Jesus. No Velho Testamento, Jacó fugia de seu irmão Esaú, quando ele teve um sonho. Parou para dormir e teve um sonho. Gênesis 28, versículos 12 e 13. E sonhou, e eis que uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus. E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eu vou ler só o 12. Gênesis 28, versículo 12. E sonhou, e eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus,
E eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Note, ele viu uma escada posta na terra, então essa escada desceu do céu. Ela foi colocada na terra, desceu de lá. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus é o dom de Deus para o mundo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A escada foi posta na terra. Jesus é essa escada que liga os céus à terra, é o caminho de volta. E note que aqui é dito que os anjos subiam e desciam por essa escada. Jesus apontou o cumprimento dessa palavra em si. Lá em João, no capítulo 1, versículo 51, diz assim: e disse-lhe, na verdade vos digo que daqui em diante vereis o céu aberto, porque a escada tinha descido, que era Cristo, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele é a escada de Jacó, ele é o caminho, ele é o caminho para Deus, é o caminho de volta. Meus irmãos, Jesus é aquilo que é pleno. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Ele é Salvador e salvação. Ele é a escada, ele é o caminho de volta. A Bíblia Sagrada mostra que nada virá de Deus para nós que não venha por Jesus, que não venha através dele. Lá em Romanos 8 diz assim, no versículo de número 32: aquele que nem mesmo a seu próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Tudo que vem de Deus para nós vem com ele, nada vem sem ele. Jesus inclusive disse: sem mim nada podeis fazer. A Bíblia também mostra que todas as bênçãos que Deus tem para nós, espirituais, estão nele. Nós as temos na nossa união com Cristo. Lá em Efésios, capítulo 1, a Bíblia diz o seguinte, no versículo de número 3: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Deus nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual em Cristo. Não há bênção fora dele, não há nada de Deus para nós sem ele. A Bíblia Sagrada diz em Colossenses o seguinte, Colossenses capítulo 2, versículos 9 e 10: porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade, ele é Deus. Aí o verso 10 diz: e estáis perfeitos, quer dizer, plenos, completos, nele, que é a cabeça de todo o principado e potestade. Estamos completos em Jesus. Em Hebreus 7:25 a Bíblia diz que ele pode salvar perfeitamente, completamente, os que por ele se chegam a Deus, porquanto vive sempre para interceder por eles. Por isso, irmãos, que nós não recorremos a santos, por mais que tenham sido homens piedosos. Por isso que nós não recorremos a Maria, por mais que ela tenha tido o privilégio de ter Jesus Cristo em seu ventre. Porque Jesus nos satisfaz, inclusive a estes, aos que são verdadeiramente chamados de santos, a Maria, que se forem de fato santos, e no caso de Maria, estão no céu, com Jesus, se plenificando nele e não se atribulando pela nossa condição aqui terrena, porque o céu é lugar de descanso. Não um lugar de as pessoas estarem lá atribuladas com o que está acontecendo aqui. Nós estamos completos nele. Essa é a mensagem evangélica. Ele é o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por meio
por meio de Jesus. Lá em João, a Escritura também diz assim, João capítulo 1, versículo de número 16, e todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça sobre graça. Ou seja, Jesus é para nós uma cachoeira de graça. É graça sobre graça caindo sobre nós através dele. O verso 17 diz, porque a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Vieram por Jesus Cristo.